Então, pessoal, lembrar que o manejo correto, além de diminuir consideravelmente o impacto da natureza, ele inverte essa condição para sua capacidade produtiva. Muito dos alimentos que nós consumimos, ele é pouco exigente em alguns elementos. Então, por exemplo, outro dia eu fiz um teste com palha de café. Só fiz uma compostagem com palha de café, né? A capacidade de você extrair os elementos que existem na palha de café para aproveitar ele em forma de adubo, ela é maravilhosa. Foi possível identificar fontes de potássio e nitrogênio existente nessa palha que, poxa vida, ele supre a necessidade de alguns elementos. Lembrando que a planta, também baseado nas orientações de Ana Primavera, da professora Primavera, o nitrogênio, principalmente, a planta em solo vivo, em solo equilibrado, você permitindo que o composto orgânico, não totalmente umidificado, rico em microbiologia, ele forma um solo agregado, permitindo que a planta busque no ar uma parte do nitrogênio e ela não dependa quimicamente. Gera uma capacidade. E biologicamente existem estudos agronômicos de fatos que a planta, com algumas microbiologias específicas, como azotobacter, como micorrizas, você consegue fixar o elemento nitrogênio e o elemento fósforo a partir do equilíbrio do solo, a partir da microbiologia que a raiz tem condições de formar. Pergunta aqui se eu já utilizei um produto Superbac e mobilidade sólida na cauda que vai no composto. Olha, eu não sou muito... eu gosto de desenvolver processos que eu tenha a opção ou não de usar algum produto. Essas opções, eles ajudam a enriquecer, principalmente a grande escala. Eu não usei o Superbac, né, nem mobilidade de cauda que vai no composto, até porque muitos dos compostos eu prefiro fazer primeiro enriquecer o Superbac, é um produto biológico, né? Pelo menos é o que eu conheci, não sei se é o mesmo que nós estamos falando. Ele vai enriquecer biologicamente, vai acelerar um pouco mais o processo. Os aceleradores são para adiantar o início do processo, e aí o manejo vai permitir a garantia do resultado. Eu não trabalho muito com caudas de compostos, né? Eu gosto de trabalhar com um sólido aplicado sobre o solo, até porque ele pode ser utilizado como um corretor. Eu tenho proposto isso em vários trabalhos agrícolas, onde eu proponho ele, e é uma grande economia, isso também está na literatura, o uso do composto para substituir o calcário, que ele melhora e regula a condição do solo para assimilar melhor os nutrientes e a planta poder ter essa disponibilidade de assimilar esse nutriente. Tenho usado para isso, inclusive o último projeto que eu fechei para minha consultoria para poder produzir silagem, né? E a ideia é diminuir o consumo de adubos químicos, né, de alta solubilidade, usando o composto a partir do resíduo da própria propriedade, enriquecendo com pó de rocha, e com a proposta de, a médio prazo, a gente fazer uma economia de 70% do uso do adubo químico. Quando você propõe o uso de muito adubo químico, a raiz fica preguiçosa, a raiz fica na superfície, ela não vai buscar um nutriente. Imagina que você está numa condição que alguém traga sempre a comida e o que você precisa se alimentar. Com isso, você só engorda, você não precisa sair do lugar, né? Então, é o mesmo que acontece com a planta. E nessa propriedade que eu fui fazer esse trabalho, fui primeiro para fazer um diagnóstico, a raiz ficou no perfil de 0 a 15 centímetros da superfície para baixo. Ela não buscava mais nada abaixo disso.